Alô, galera de cowboy, alô, galera de peão, quem gosta de rodeio, bate palma com a mão. Tá começando a aula número 3. Bora lá falar sobre o capítulo 3 do livro do Scott Altman, Questionamento Socrático para Terapeutas. Bom, pessoal, estamos no capítulo 3. Vamos lá então falar um pouquinho sobre este capítulo. Basicamente, esses capítulos iniciais, o autor faz uma introdução à TCC. A gente vai falar hoje sobre aliança terapêutica, treinamento de habilidades, falar de estrutura da sessão, como que começa uma terapia da TCC. Então, você faz quando você vai atender o paciente. O que você faz no início? O que você faz no meio? O que você faz no final? Quais são os pontos essenciais que não pode faltar em uma sessão de terapia na TCC. A gente vai falar sobre isso. Vai falar também o ponto essencial, que é auto-monitoramento. Bora lá então? Bora. Começando pela introdução do capítulo, ele fala alguns componentes essenciais, né, para fazer dar certo ali as estratégias socráticas, que são 4: aliança terapêutica, estrutura de sessão, abordagem de treinamento de habilidades e também o auto-monitoramento. E nós vamos ver esses 4 pontos ainda na aula de hoje. Então fica aqui comigo que tá muito bom mesmo. Beleza, vamos falar de aliança terapêutica? O que é isso, gente? Né? Tem umas coisas que são meio difíceis de se definir assim na psicologia. São alguns conceitos que existem. E, por exemplo, se eu viro para você e falo, o que é aliança terapêutica? O que você falaria? Não sei, depende, não sei lá o que. Vou mostrar uma definição para vocês do Scott Altman, que ele diz o seguinte: aliança terapêutica, o que é? É a relação de trabalho que existe entre o terapeuta e o cliente. Basicão, tranquilo, né? Definição bem suave. E interessante isso, que a aliança terapêutica ela é um fator comum em todas as terapias. Gestalt, psicanálise, esquizoanálise, enfim, ACT, DBT, ACP, enfim. Então, basicamente, qualquer terapia que você for fazer tem essa relação de trabalho que existe em terapeuta e cliente. Até aí tudo bem. Só que vamos aprofundar um pouquinho mais. Quais são os 3 componentes de uma aliança terapêutica? Ele vai definir 3 componentes, que é objetivos, tarefas e vínculos. Tudo isso está dentro dessa relação de trabalho existente entre o terapeuta e o cliente. Vamos começar pelos objetivos. Os objetivos é o seguinte: se há acordo sobre as metas do tratamento. Tem esse acordo? Então beleza. Então esses são os objetivos. O que são as tarefas? São como os objetivos serão alcançados. Então você tem algum objetivo, né? Então imagine que você tem um tratamento, fala, eu me sinto muito ansioso, gostaria de diminuir a ansiedade. Por quê? Porque eu tenho como objetivo, não sei, um dia fazer minha apresentação de TCC. E eu tenho muito nervoso e tudo mais. Aí tá, beleza, esse é uma meta. E aí, as tarefas seriam, tá, como é que você vai chegar até o ponto de apresentar o TCC para poder ali lidar com essa questão? Então, quais são as microtarefas que você vai ter que fazer, né? E esse vai ser o processo de terapia até você atingir ali os seus objetivos, né? Que seja a apresentação de TCC, enfim, tudo mais. Então, as tarefas é como os objetivos serão alcançados, ok? E o que são os vínculos? São os laços afetivos entre o cliente e o clínico, tá? Beleza? Outro ponto muito interessante, um nomezinho que a gente sempre vê aí envolvido nessa questão, é sobre empirismo colaborativo, né? Esse nome é interessante, empirismo colaborativo, que é um conceito que às vezes as pessoas vão colocar como diálogo socrático também, se sobrepõe o diálogo socrático, mas são coisas diferentes, tá? Por quê? Agora eu vou te explicar a definição de empirismo colaborativo para terapia cognitiva comportamental. Empirismo colaborativo mostra o quão bem o terapeuta e o cliente estão juntos no processo de descoberta e de mudança. Tá? Então, quão bem está essa relação. Beleza? E ele é um elemento central para formar um vínculo forte na TCC. Então, você tem que ter esse empirismo colaborativo, você tem que ter essa aliança terapêutica, é essencial. Tá? É essencial se é essencial para as outras terapias também, na TCC não é diferente. Mas a gente fala bastante de técnicas e tudo mais, mas tem que partir da ideia que só vai utilizar técnicas se você tiver ali
essa relação terapêutica, essa aliança, esse empirismo colaborativo, tudo bem? E aí é interessante que ele vai colocar assim, para ser eficaz, eu acho que todo mundo quer uma terapia que realmente funcione, né? E tá, para ser eficaz depende da capacidade dupla da terapia, de que colaborar e também aplicar uma mentalidade empírica a uma situação ou a uma crença. Mentalidade empírica, eu vou dar um exemplo bem basicão. Por exemplo, faz de conta que a pessoa, ela fala assim, eu acho que ninguém gosta de mim. Ninguém gosta de mim, meu relacionamento não deu certo, não sei. Acho que não tenho amigos. E aí você vai testar, será mesmo? Né? Qual foi a última vez que você saiu com seus amigos? Você acha que você não tem nenhum mesmo? Você acha que ninguém gosta de você? Aí você vai fazer questionamentos, né? Talvez esse questionamento podia ser reformulado em outras perguntas. E aí você vai tentar testar ali a evidência, se realmente isso é verdade ou não, se existe, tem uma distorção ou não. Então você vai aplicar uma mentalidade empírica, né? De realmente testar. Ah, eu tenho pavor de, sei lá, ir pra uma festa de aniversário, porque ninguém vai querer falar comigo. Mas será mesmo? Que tal a gente tentar, né? Pelo menos ficar 15 minutinhos na festa. Sabe, essas coisas assim? Enfim. E aí, o empirismo colaborativo, como o nome já diz, precisa de dois componentes: da colaboração e do empirismo, né? Testar ali na prática. Bem, vamos falar sobre objetivos. Um primeiro passo para estabelecer uma aliança terapêutica é chegar a um objetivo de tratamento acordado. Tem aquela frase que muitos psicólogos adoram usar, que é aquela frase da Alice no País Maravilhas, né? Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então serve também para esse contexto, dizer os objetivos. Então você tem que ter um objetivo de tratamento acordado, né? E como é que você cria isso, né? Você pode começar, como é que eu defino um objetivo? Como é que eu pego a minha terapia e falo, olha, vai ter esse alvo de tratamento. Como é que eu faço isso? Você pode começar criando uma lista de problemas e uma lista de metas. Esse é um ponto bem interessante para começar. Porque, infelizmente, algumas terapias são assim. Simplesmente só começa e vai, deixa o paciente falar. E tá, mas para onde a gente tá indo? O que a gente vai fazer? Não, vamos listar problemas? Vamos listar metas? E a TCC vai trazer um pouco isso. E aí a gente tem dois tipos de clientes, que são focados em problema e focados em objetivos e ambições. Os focados em problema, você pode investir mais tempo em metas, né? E perguntas do milagre, que já já a gente vai falar. E também tem o tipo de focados em objetivos e ambições, que aí é mais fácil você listar em metas do seu tratamento. Bem, tá. A gente falou aqui o focado em problema, que você pode fazer a pergunta do milagre. O que é a pergunta do milagre? Vamos lá. Diga ao cliente imaginar que ocorreu um milagre na vida dele e que o seu maior problema da vida foi resolvido. Então ele vem com uma queixa, você fala assim, faz de conta que foi resolvido. Aí você pergunta, imaginando que o seu maior problema da sua vida é que aconteceu alguma coisa, aconteceu um milagre na sua vida, tá totalmente perfeita. Você vai perguntar pra ele, como as coisas seriam diferentes? Dependendo do que o paciente falar, isso pode orientar a definição de metas. Bem? Outra pergunta, o que o cliente estaria fazendo se esse problema não fosse um problema? Beleza. Outra questão. Esse é um objetivo que pode ser focado durante o tratamento? Então, tem essas questões ali que você pode trabalhar, tá? Tem outro conceito que eu achei incrível, incrível, incrível. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas também é bem conhecido, que eu acho o máximo. Que é, você tem que ter metas. Mas, metas de pessoas vivas. Metas para pessoas vivas. Por quê? Por incrível que pareça, tem gente que faz metas que parecem metas para pessoas mortas. Meu Deus, o que é isso? Vou explicar. O que é uma meta para pessoas vivas? É o seguinte, o cliente, por exemplo, o cliente ele quer, por exemplo, eliminar a ansiedade da vida dele. Não quer ter mais ansiedade. Não querer ter mais ansiedade, isso é uma coisa de gente morta. Pessoas mortas não têm a capacidade de ter ansiedade. Certo? As pessoas mortas não têm pânico. Porém, isso tem um custo muito alto, que é estar morto. Entendeu? Então, você tem que criar metas em termos positivos. É o que você quer e não o que você não quer.
eu dizer eu quero eliminar a ansiedade, eu estou dizendo eu não quero isso. Não, calma aí. Muda essa frase. Coloque o que você quer e não o que você não quer. Isso muda tudo, tá? Na definição de metas. Super importante. Outras perguntas que você pode fazer. Olha só que exemplos práticos que você pode fazer com o seu paciente o que você quer em vez disso? Como você prefere gastar seu tempo e sua energia ao invés de ficar infeliz e ansioso? Outra pergunta. O que você acha que poderia fazer caso não estivesse ansioso? E por que isso importa para você? Olha que perguntas bem interessantes, né? Beleza. Aí ele faz algumas recomendações também, o autor. Em algum momento, pedir para o cliente fazer algo bem difícil. Isso pode ser bem desafiador. Então você pede um desafio para o paciente e para fazer algo bem difícil. E aí, você vai trabalhar essa questão do porquê vale tolerar a angústia que você vai ter ao fazer tal coisa. Por que você vai tolerar essa angústia, né, a serviço da busca de objetivos e de seus valores. Então é meio que você vai colocar ele numa situação bem desafiadora para ele conseguir entender por que vale a pena tolerar a angústia, tolerar esse desconforto a prol de um objetivo, a prol de um valor. Tudo bem? E aí ele faz uma observação também, né, que os objetivos individuais do cliente podem ser perdidos quando há adesão rígida ao manual de tratamento. Então, às vezes o manual ali pede que cada sessão faça tal coisa, trabalhe tal coisa. E às vezes se você adotar uma postura muito rígida, pode ser que você não consiga desenvolver bem, né? Acho que faz todo sentido. Beleza. Vamos falar de tarefas. Para começar, galera, seguinte. Primeiro, para fazer tarefas, você tem que saber que já sabemos o que o cliente quer. Então você já fez todo esse processo para entender o que ele quer, quais são os objetivos, as metas e tudo mais. Então eu já sei o que o cliente quer, né? É o primeiro momento. Beleza. Depois disso, agora você vai no processo de descobrir, de forma colaborativa, então vocês dois, quais obstáculos estão no caminho e o que será necessário para superar esses obstáculos. Beleza? E aí, para fazer essas tarefas, você vai ter a sua conceitualização. Né? Conceitualização é um termo super importantíssimo na TCC. Se você ainda não está tão familiarizado, recomendo assistir a aula 2 que a gente fala sobre isso. Beleza. Então, você tem um exemplo ali, né? Você tem uma crença subjacente, né, encoberta. E aí você tem pensamentos automáticos dessas crenças subjacentes. Ou seja, você tem previsões cognitivas, né? Pensamentos que vêm ali em forma de imagem, em falas. E você não tem controle, beleza. Quando vem esses pensamentos, às vezes você também tem respostas a esses pensamentos. Respostas comportamentais. Provavelmente alguma coisa envolvendo evitação. E aí, quando você, sei lá, evita, seu comportamento é meio de evitação, isso tem consequências de curto e longo prazos e não intencionais, né? Então você tem esse ciclo aí. E todas elas são filtradas por meio de nossos vieses cognitivos para reforçar as crenças pré-existentes. Então é aquela ideia que a gente não vê a realidade em si, mas sim a gente vê a interpretação dessa realidade, como tem um filtro ali que a gente enxerga as coisas. Tudo bem? Também as tarefas, né, servem para criar um entendimento compartilhado de que as tarefas são necessárias para atingir os objetivos. E olha só que interessante esse ponto. Por meio dessas tarefas, você vai conseguir ali fazer essa ligação, né? Que para atingir seus objetivos, você tem que ter várias tarefinhas. E aí você saber que esse processo não vai vir de repente, não é algo linear e ao você ter essas tarefas bem estabelecidas, também tem um senso ali, tipo, olha, estou cumprindo, estou conseguindo seguir um caminho. Porque quando você faz as coisas e não percebe esse avanço, né, pode ser bem desmotivador. Tudo bem? Bora. Vamos falar sobre automonitoramento. Beleza. Qual que é a importância dele, do automonitoramento? Automonitoramento é uma forma de promover Nossa. Vou começar de novo. Automonitoramento é uma forma de promover concordância das
tarefas e estratégias de terapia. Como que as tarefas de terapia ajudam o cliente a atingir suas metas de tratamento. Então, é esse ponto que eu acabei de comentar com vocês, tudo bem? Então, é esse processo de concordância entre tarefas e metas. O que são os vínculos? O vínculo, basicamente, você vai ter que ter aquele basicão, que é você tem que ser empático, você tem que ser cordial, você tem que validar o paciente, né? E validar não é concordar, não é apoiar também, esse ponto. Você tem que validar, você também tem uma escuta reflexiva, então não é só escutar por si só, né? É aquela escuta reflexiva que realmente você está ouvindo de forma atenta. E aí ele tem uma recomendação, caso vocês queiram estudar mais sobre relação terapêutica, que é esse livrinho aqui, do Paul Gilbert e do Robert Leary, super conhecido. Sobre os vínculos também a gente tem essa técnica chamada OARS, que é uma técnica de entrevista motivacional. Para quem não conhece, existe vários estudos só sobre isso, entrevista motivacional. Então, às vezes vem um paciente que não quer aderir muito ao tratamento e tudo mais. Uma entrevista motivacional é muito importante, que auxilia ali no empirismo colaborativo. Beleza. O que é esse OARS, né? O que ele quer dizer cada letrinha? O O é de perguntas abertas. Então, você vai fazer perguntas abertas para ter mais vínculo, né? Então, é meio que guiado pelas suas curiosidades. Então, a pessoa vai falando e você vai fazendo perguntas abertas. Você vai fazer afirmações, né? Que são precisas e também autênticas. Então, você não vai fazer uma afirmação com uma pessoa só por afirmar. Também você vai fazer uma escuta reflexiva, que é isso, demonstrar que você realmente está ouvindo e que realmente você quer entender aquele paciente. Você não está ali só para gastar tempo. E também é interessante que depois que o paciente fala tudo isso, você fazer um resumo, amarrar tudo que o paciente falou, tentar fazer uma síntese e entregar para o paciente. Bem interessante, se sente bastante ouvido. Check no ponto 2. Então finalizamos aqui a aliança terapêutica. Bora falar agora sobre estrutura da sessão, né? É um ponto muito interessante. As pessoas às vezes se perguntam: nossa, mas a TCC é muito fechadinha, sei lá o quê. E você vai ver que não é tão assim. Existe um início, meio e fim, sabe? Tipo um texto. Um texto tem que ter um início, meio e fim, senão fica meio jogado. É claro que, dependendo da situação, é interessante deixar livre. Mas em alguns casos, se você tem um texto com início, meio e fim, fica muito mais agradável, muito menos ansiogênico. Tá, beleza. Para que serve a estrutura da sessão? Ajuda a facilitar as intervenções. Nós sabemos que as intervenções são eficazes, dependendo do contexto. Então, a gente tem que utilizar meios para ajudar a facilitar que você faça essas intervenções. Tudo bem? Bom, o terapeuta irá planejar de forma colaborativa. Então, não é o terapeuta que vai chegar e vai impor a estrutura, né? Então, vai planejar de forma colaborativa como ele vai passar o tempo com o paciente, tudo bem? E aí, depois disso, você sempre vai verificar com o paciente se realmente deu certo, como é que foi, quais são as questões, né? Lembrando sempre que é tudo muito personalizado. Então, agora, esse aqui é um plano geral de que é. Então, o que faz no início, ao longo e no final, tá? No início, você tem verificação de humor, ponte, revisão de plano de ação, produção de itens da agenda, finalização do plano da agenda. Beleza, isso aqui é rapidão, no início. Ao longo da sessão, aí você vai trabalhar o que você fez na agenda. Aí lá no finalzinho, você vai fazer um resumo, buscar feedback e definir um novo plano de ação. Basicamente isso. E dá tempo de fazer tudo em 50 minutos. Beleza, vamos começar pelo início. Verificação do humor. Gente, esses pontos que eu vou falar agora são bem rápidos, né? Você não investe tanto tempo da terapia para isso. Beleza. Para que serve a verificação do humor? É uma maneira básica de se descobrir como o cliente está se sentindo. Isso servirá como norte. Beleza? E como que isso é feito? Normalmente, né, o terapeuta pede para o cliente avaliar seu humor numa escala de 1 a 100 ou 1 a 10. Então, assim, e como que você está hoje de 0 a 10? Basicamente isso. E o tempo é breve. É claro que você pode fazer isso de várias formas. Você pode, sei lá, mandar um questionário para ele, para preencher enquanto ele está na fila de espera. Enfim, tem várias formas de verificação de humor também. Beleza. Ponte com a sessão passada.
Para que serve isso? É uma forma de você retomar aqueles conteúdos que você já falou e você traz para o presente. E aí, como que isso é feito? Você pode pedir para o paciente fazer ou você mesmo fazer, né? Tipo um resumo da sessão anterior, tudo bem? E temos o famoso plano de ação. O que é plano de ação? Para que serve? Basicamente, olha só que legal essa definição. Para que serve o plano de ação? É uma extensão do que ocorreu na semana passada. Então você foi lá, teve toda a sessão, você no final formulou um plano de ação. Então é basicamente uma extensão. É uma forma de saber como foi para o paciente e o que ele aprendeu com esse processo. Porque querendo ou não, a terapia é um grande processo de aprendizagem. Essa frase é bem forte, né? Beleza, como é feito o plano de ação? Depois de você revisar a ponte, né, você pode levar o questionamento de como foi o plano de ação daquela semana. Então chega no paciente e fala, e aí, como é que foi o plano de ação? Basicamente isso. E plano de ação tem vários nominhos, né? Tipo tarefa de casa, compromisso, práticas e habilidades, objetivos da semana e tudo mais. Aí ele vai trazer um ponto que é assim, quando o paciente tem sucesso, quando ele realmente faz e dá certo, você pode colocar isso na agenda e gastar mais tempo desvendando e sintetizando novas informações, tudo bem? Agora, e quando não dá certo? E quando o paciente tem problemas com o plano de ação? E agora? Primeiro, você vai reforçar que ele se esforçou. Então você tem que reforçar isso, validar que a pessoa foi lá e tentou. Também você vai engajar em soluções de problemas para ver o que deu errado e como podemos ajudar na próxima vez. Então, a questão não é só a lamentação e o acolhimento. É você falar, tá, e beleza. Então, o que nós podemos fazer? Deu ruim? Não deu certo? Tá, beleza. O que nós podemos fazer diante disso? Também tem quando o paciente não faz o plano de ação. É interessante você avaliar sem julgamentos o que aconteceu. Tudo bem? Isso é muito interessante. Às vezes você vai lá, você se dedica para tentar fazer o melhor plano de ação possível. Aí chega o paciente, você fez? Aí fala, pô, esqueci. Acontece. Né? Aí você pode perguntar, né? O que te atrapalhou? Aí você identifica o que aconteceu, né? Será que foi muito difícil? Será que não ficou clara? Será também que a pessoa não percebeu que foi útil? Tem esse ponto também, né? E faz todo sentido a pessoa não fazer. Se ela acha que aquilo é inútil, uma tarefa de casa besta, não tem por que fazer também, né? Eu acho que é um sinalizador muito legal. Também tem essas frases, né? Tipo, eu esqueci. Aí, tipo, se a pessoa achar útil, né, essa coisa que ela esqueceu, é indicado realizar a solução de problemas. E também, em alguns casos, você pode fazer o plano de ação durante a sessão, porque meio que você reforça que o plano de ação é muito importante. E se você não fizer, vamos fazer na sessão. Tá, beleza. Definição de agenda, o que é isso, né? Agora passando por cada fase da estrutura da sessão. Para que serve, né? Serve para definir o que será trabalhado na sessão. Então, é aquele momento que você fala, beleza, hoje na terapia vamos falar disso, né? E como fazer, né? E aí, cabe ao terapeuta, nós terapeutas, sermos bem realistas. Então não adianta a gente querer falar sobre o mundo, às vezes 1 ou 2 itens é o que dá tempo de falar. E também é importante ser colaborativo, né? Então, fazer um equilíbrio entre as sugestões que o paciente dá e também quais são os objetivos do tratamento. Porque é isso, cara. A gente sempre tem em vista o que a gente quer com esse tratamento. Quais são os objetivos dele. Porque às vezes a pessoa vai chegar com uma demanda muito aleatória e às vezes, tipo, beleza, ela quer falar sobre isso, mas será que vai ser interessante mesmo, né? Ficar abordando esse assunto? E aí tem uma característica muito interessante da TCC é que assim, quando o paciente fala dos acontecimentos sem antes definir uma agenda, é interessante interromper gentilmente o cliente para definir e finalizar a agenda da sessão. Ele traz uma frase que eu achei muito legal. Olha que legal essa frase. Só porque algo surge no check-in não significa que seja a questão mais angustiante. Tá? Então, interessante, não é porque veio essa questão na terapia que é um tema importante ou que é um tema muito angustiante.
que muitas vezes vem várias questões na terapia, mas as questões mais angustiantes não vêm, porque a pessoa coloca vários outros na frente, sabe? Beleza. E aí, a definição da agenda, né? O próximo etapa é colocar questões e problemas específicos na agenda. Beleza. Você pode ter uma perspectiva mais de tópicos gerais, uma perspectiva mais de problemas específicos. Vou te dar um exemplo de um tópico geral. Minha mãe está me visitando. E aí faz de conta que você coloca esse tópico. Ah, minha mãe vai me visitar. Ok. Qual que é o problema? Tende a ser uma sessão menos focada de atualizações e stories. Né? Então você vai ficar atualizando, vai falando ali, né? E aí você vai falando de coisas muito aleatórias e fica tipo, por isso mesmo. Já uma sessão de problemas específicos é o seguinte, não é mais minha mãe está me visitando, vai existir um estresse relacionado à próxima visita da minha mãe, ou eu quero planejar uma visita bem sucedida para minha mãe. Olha só a diferença. Isso torna a sessão muito mais ativa, tá? Diferente, minha mãe vai me visitar, algo mais geral, do que o estresse relacionado à próxima visita da minha mãe. Olha só como muda. Achei super legal isso aqui. Aí uma pergunta que você pode se fazer é o seguinte. Existe um objetivo claro dessa sessão? Tá, que sessão? Qual é o objetivo dela? Né? O que esperamos realizar nessa sessão? Então são perguntas bem interessantes. Deixa eu abaixar a câmera. E abaixei muito. Que podem ser bem úteis assim nesse contexto. E como é que você pode deixar essa agenda mais específica? Pergunte um exemplo particular de quando o problema ocorre. Então, sei lá, você chega na pessoa e aí ela fala, poxa, eu me sinto muito ansioso. Aí você fala assim, tá, mas me dê um exemplo de um momento que você sentiu muita ansiedade. E aí, a partir disso, você pode especificar um pouco mais, né? E aí tem um ponto legal também. E quando o paciente não sabe do que vai falar? Chega na terapia e fala, não sei o que dizer hoje. O que você pode fazer? Você pode ler a lista de objetivos que vocês criaram juntos e problemas do cliente e peça para ele escolher uma. E é interessante, né? Que trabalhar algo é melhor do que gastar muito tempo tentando descobrir o que trabalhar. Então olha só como os objetivos entram aí muito bem. E no final da sessão, você vai separar mais ou menos uns 5 a 10 minutos. E alguém acabou de derrubar uma panela aqui em casa. Então você vai separar de 5 a 10 minutos para o encerramento. E uma boa maneira de iniciar essa transição para o encerramento é o quê? Você começar a resumir o que ele vai falando. Você começar a resumir, tudo bem? E aí, a pergunta, como foi a sessão? Pode ser seguida por perguntas sobre áreas específicas, né? Então você pode perguntar, e é muito importante esse feedback para ver se as coisas estão indo bem, né? Então você pergunta, do que você gostou da sessão? O que você mudaria da próxima vez? O que você aprendeu hoje? Qual é a mensagem que você tem da sessão de hoje? Então são perguntas bem legais para se fazer, tá? E também é um indicador para saber se o cliente está acompanhando bem. Aí, caso ele não esteja acompanhando bem, o que é interessante? Você tentar, às vezes, modificar um pouco sua abordagem, diminuir a velocidade, está muito conteúdo, então, pera, vamos focar em uma coisa e destrinchar ela com calma nesses minutos, né? Nesse tempo da sessão. Utilizar até desenhos, caso necessário, imagens, vídeos. Pedir para o cliente reformular as ideias com as suas próprias palavras durante a sessão. Então, você está me entendendo? Você pode me explicar agora o que eu acabei de dizer para você? O que ficou do que eu expliquei agora? Queria ouvir com as suas palavras, sabe? Você fazer essas perguntas é bem interessante. Definir um novo plano de ação. Essa etapa também é bem interessante. Idealmente ele é colaborativo. E também é interessante que não é fazer o que o cliente sugere. E é interessante atribuir coisas que ele fala sozinho, tá? Então, é meio ruim, sei lá. Você vai fazer uma corrida, estabelecemos que você vai correr 3 vezes por semana junto com seu amigo. Talvez seja um pouco mais desafiador quando você faz uma tarefa que seja com outra pessoa. Então é interessante tarefas que seja para a pessoa conseguir ela mesma fazer. Sobre a quantidade e dificuldade, é muito melhor você fazer algo mais fácil, né, do que muito difícil.
E qual que é a ideia central? Isso é muito importante. Qual que é a ideia central de um plano de ação? Por quê? Por que a gente utiliza isso? É muito importante ter claro isso e ter claro a gente passar isso para o cliente, que é: queremos que o cliente pratique a aplicação dessas habilidades em sua vida. Porque a terapia, ela é uma vez na semana. O que vai fazer nos outros 6 dias? Então esse processo é fundamental. E também ajudar a planejar quando a fará e como também vai se lembrar. Tem muita dessa, né? Você dá um plano de ação e a pessoa fala: não, eu vou fazer. Só que ela esquece que ela tem esse plano de ação, né? Principalmente quando a pessoa não tem o hábito. Tudo bem? Também você pode ter um paciente que tem alguns problemas com essa estrutura e você pode puxar um pouco e falar assim: ó, vamos como se fosse um experimento, né? Eu sei que você tá meio, sabe, meio com o pé atrás, mas vamos fazer um experimento? O que você acha? E aí, beleza. E aí esse papo aqui tá: exemplos práticos. Como que eu falo isso pro paciente? Vou te dizer agora um diálogo que você pode fazer. Então imagina que você é meu paciente, aí eu vou chegar e vou falar assim pra você: suponho que você não esteja convencido dessa ideia de estruturar nossas sessões. Talvez você veja de outra abordagem, que era mais livre. Você parece inseguro quanto a escolher uma meta específica para trabalhar em cada sessão. E em seguida, concentrar-se apenas nesse objetivo com a esperança de que isso nos ajude a progredir o máximo possível em nossas sessões. Posso sugerir que trataremos isso como um experimento? Olha só que legal. E se reservássemos nossas próximas 4 sessões para estruturar e verificar se isso realmente faz diferença? O que você acha disso? Bacana? Beleza. Problemas que você pode enfrentar na estrutura. Que você também pode enfrentar na estrutura e o que você pode fazer a respeito disso, tá? O paciente, sei lá, pode não ser muito relutante e tudo mais. Ou também o paciente ele pode dispensar muito tempo em algumas características. Pensando nisso, nós temos outras sugestões, né? Que você pode propor 2 momentos na agenda, que é tempo para apoio e tempo para trabalho mais ativo. Eu achei super legal isso, né? Que é, sei lá, você vai ter um tempo para lidar com aquelas questões que o paciente trouxe, e o 2, que seria gastar tempo ali, investir tempo naqueles que são mais valorosos, né? O que está mais alinhado com os objetivos. Beleza? E aí também, gente, né? Normalmente os clientes gostam da estrutura, né? E aí você pode falar, né? Se o paciente fica 1 hora por semana na sessão, por semana, e ele fica 1% do tempo da semana com você. Logo, você tem que aproveitar da melhor maneira possível, tudo bem? E aí você tem esse esquema que ele colocou, né? Que você põe o nome do paciente, a data, tipo meio que formulário que você preenche durante a sessão. Então você tem a sessão de hoje, a verificação do humor, a ponte, e aí você vai ver o plano de ação, aí você pergunta qual era o plano, como foi, o que aprendemos. Aí potenciais tópicos para agenda. Eles são relacionados com objetivos de tratamento, então isso aqui dá uma lembrada ali para você. É uma colinha que você pode ter de estrutura da sessão. Então você vai avaliar os itens da agenda, né? Quais são os elementos mais perturbadores, quais elementos são sobre o controle do cliente. Isso está relacionado com a conceitualização geral. As intervenções, focando nas conclusões-chave, curiosidade, resumo, síntese. Aí depois você pede feedback. E é legal que esse formulário aqui, ele te dá um guia. Então é interessante você ter e ir acompanhando com o paciente durante a sessão, beleza? Check. Então finalizamos o tópico número 3. Vamos falar de abordagem de treinamentos de habilidades? Então, bora lá. Qual que é o objetivo principal da terapia? Da TCC, no caso. E aí, o que você responderia? O objetivo principal da terapia é o treinamento de habilidades. Estamos ensinando os clientes a serem seus próprios terapeutas. Tudo bem? Olha só que interessante. Sabia dessa? Bem interessante, né? Isso diz muito sobre como vai desenvolver a terapia, né? Nos interessa tanto que eles aprendam a avaliar seus pensamentos, quanto que eles desenvolvam novas crenças. Tudo bem?
E para o sucesso da terapia, você precisa de 2 pontos, que é, primeiro, uma forte aliança terapêutica e segundo, usar a estrutura da sessão da TCC, tá? Tudo bem? É basicamente isso. Porque a estrutura maximiza o tempo, né? Como que você vai fazer o treino de habilidades? Então você tem esses 5 pontos. Ponto número 1. Você apresenta uma habilidade, explica como é que ela funciona, tá? Depois você demonstra a habilidade, né? Essa habilidade. E depois usando em conjunto, tá? Depois disso, você observa a habilidade e como ela funciona, observando, depois capitalizando novas aprendizagens e experiências discrepantes para facilitar a aprendizagem geral de mudança cognitiva e praticando a habilidade no aqui e agora, no mundo real. É basicamente, resumindo, é você mostrar ali a habilidade, o que ele tem que desenvolver, aplicar no contexto do paciente, fornecer repertório para ele conseguir fazer essa mudança. Eu sei que pode parecer meio confuso, mas eu vou explicar cada ponto, tá bom, gente? E, bom, basicamente a gente tá falando aqui o quê? Sobre como que a gente aprende, tudo bem? Então, esse autor aqui, ele vai dizer o seguinte, que as pessoas aprendem por métodos experienciais, ou seja, aprende fazendo. Então, como é que funciona esse processo? Tem esse ciclo de aprendizagem de Kolbe, que é famosíssimo também, e a gente vai conversar sobre cada tópico, tudo bem? Tentar ser um pouco mais breve aqui. Então, basicamente, o que é? Você tem a experiência concreta, que é o uso real e conjunto da habilidade na sessão. Então, você vai falando na sessão. Depois você vai para uma observação reflexiva, que é uma revisão cognitiva da habilidade e como que ela funciona. Depois você vai para uma conceitualização abstrata, que é a conciliação de novas aprendizagens, construção de significados, síntese de novas informações, estudos de crenças persistentes. E vai para a experimentação ativa, que é as testagens do que foi aprendido em configurações do mundo real. Vou explicar cada ponto, tudo bem? Vamos lá, vai dar bom. O que é o ponto número 1? Experiência concreta. Primeiro, você vai explicar a habilidade. Como que ela funciona e por que estamos usando ela, né? Então, o que eu vou explicar para você vai resolver qual o problema. É basicamente isso. Então, você vai começar a ensinar o paciente a como aplicar essa habilidade. Mesmo sabendo que é normal que ele não domine de primeira. Isso é muito, muito, muito relevante. Já vou comentar mais sobre. Tá? Então, sei lá, um exemplo, uma habilidade cognitiva. Faz de conta que ele tá com pensamentos e muito angustiantes, né? E sentimentos muito angustiantes. Então, aponte a conexão entre o pensamento e a angústia ou o comportamento problemático da cliente. Então, você aponta esse ponto, né? Você pode introduzir algo como um registro de pensamentos ou apresentar um panorama geral do que é e como funciona. E ali você vai pegando uma situação concreta e você vai explicando ali como é que faz essa relação. Qual que é um erro muito interessante? Olha só essa reflexão que é muito interessante. Que pode acontecer. Que a gente às vezes falar essa habilidade que acabou de falar aqui, certo? Então você aponta a conexão entre o pensamento e a angústia, então o pensamento e a emoção. E às vezes achar que o paciente entendeu tudo. Pra gente é tão um pouco mais complexo também, né? Então tome muito cuidado, porque às vezes o paciente, quando ele vai contar o que tá falando, ele tá muito emocionalmente carregado, é muito forte aquilo pra ele. E essas emoções à flor da pele que pode surgir, pode deixar ele mais inseguro, distraído, pode ser que ele não consiga entender direito. E é normal isso acontecer, tudo bem? E o que você pode fazer? Faça uma pausa e verifique se ele ainda tá entendendo, tudo bem? Você pode fazer perguntas, e aí a gente já entrou na área da observação reflexiva, que seria: como que você está sentindo depois de fazer esse exercício? Quais são as suas opiniões? Isso parece útil para você? Enfim, tem todas essas perguntas. E aí você pode buscar os feedbacks, né? Esse feedback positivo, né? Reforce que ele fez bem, reitere a sua vontade de se envolver. E tem um feedback construtivo, né? Que talvez o paciente precise revisitar esse treinamento de habilidades, tudo bem? Agora, outro ponto, conceitualização abstrata, que é basicamente, né, sendo bem breve, é a consolidação da etapa de aprendizagem. Então, você vai consolidar isso. Qual que é o objetivo? É ajudar o cliente a entender o que eles aprenderam, tá? E aí você tem 2 níveis, autoeficácia, esquema e tudo mais. Eu vou dar exemplos aqui que é bem interessante.
imagina que chega a situação, né? E aí ele tá muito nervoso, ansioso e tudo mais. Se ele conseguir fazer o relaxamento muscular progressivo, diminuindo a angústia geral, o que isso significa? Que ele tem um controle no que está sentindo. E você reforça isso. Então o paciente chega, ele consegue fazer esse exercício de relaxamento. Você vai reforçar isso. Você vai falar, olha, parabéns, você está tendo controle do que está sentindo. Aí faz de conta que acontece uma situação e o paciente consegue fazer uma habilidade que ele não gosta. Qual que é o significado por trás disso? Ele tem a capacidade de persistir e fazer coisas não divertidas. Isso é uma habilidade muito boa. Se ele tentar uma habilidade e não funcionou, você reforça também, né? Você chama atenção. Então você fala, olha, você tem a vontade de tentar e ter uma mente aberta. Então é interessante esses pontos. Tem essa parte que eu achei bem interessante, que é você pegar as informações que aconteceram e fazer esse paralelo com as crenças. Olha só que interessante. Você pode perguntar, né? Como essa nova experiência ou informação se encaixa com as suas suposições anteriores? Então imagina que a pessoa, sei lá, ela acha que ninguém ama ela e um dia vai pro encontro e esse encontro é super legal e dá certo. Aí você pode chegar assim e perguntar, né? Então, acabamos de resolver a situação e chegamos a uma nova conclusão de que existem algumas pessoas em sua vida que parecem realmente se importar com você. Como que você concilia isso com essa crença que você não é amável? Olha só que interessante. Como é que você lida com um fato que é diferente da crença que você tem? Então, trabalhar essa questão e lhe dar outros exemplos também é super interessante. E é uma forma de você conseguir aproveitar ao máximo essa nova experiência e gerar mais aprendizado. Aí você também tem a experimentação ativa, né? Que quando o cliente pratica as habilidades, né? Então é meio que vamos ver se essa habilidade funciona mesmo no mundo real. E ajuda a moderar expectativas, né? E qual que é o problema? A pessoa, quando ela treina uma habilidade, só quando tá em crise, ela espera dar ruim na vida dela. E aí o que acontece? O negócio não vai funcionar direito, porque se você tá em crise, tá um momento muito dificultoso, você não vai conseguir executar corretamente. É muito interessante fazer a super aprendizagem, que é o quê? Você fazer tanto isso que fica automático e fica muito mais tranquilo. Tudo bem? Beleza, check. Ponto número 4, vamos para o ponto número 5. Vamos falar sobre automonitoramento. Tema importantíssimo. Aí qual que é o ponto principal do automonitoramento, né? Segundo Beck, em 1979, ele diz assim: pessoas precisam ser treinadas para se concentrar em certos tipos de pensamentos. Então não é algo natural, não é algo que vai acontecer espontaneamente, precisa haver um certo treinamento. E qual que é o objetivo desse automonitoramento? É uma forma de ensinar a ter mais autoconsciência para facilitar a percepção e a rotulação de seus pensamentos e também dos seus sentimentos. Tudo bem? E qual que é o foco? É conseguir rastrear a frequência, a intensidade e a duração do alvo do monitoramento. Né? Aprender o contexto no qual ocorre o pensamento, comportamento e emoção. E aí como é que você faz isso? Você pode se perguntar, né? Qual a função do comportamento? O que acontece antes, os antecedentes? Quais são as consequências desse comportamento? Existe uma recompensa a curto prazo? Então isso é muito interessante, né? Então, sei lá, procrastinação, a pessoa fica procrastinando muito. Então você vai fazer esses questionamentos que são essenciais. Agora a gente vai falar sobre a questão do aumentando a autoconsciência dos pensamentos. Então a gente vai falar especificamente do automonitoramento dos pensamentos. Bom, primeiro, o que é uma definição de pensamento automático? O que é isso? É um pensamento avaliativo, rápido, que ocorre fora da nossa consciência. Beleza, né? E aí, o que vem também? Que o paciente precisa ser ensinado a perceber e reconhecer esses pensamentos. Especialmente aqueles pensamentos que vão afetar o humor dele, tudo bem? E é normal o paciente achar que seus pensamentos são fatos, então desligar essa relação, né, que muitas vezes a pessoa muito ali, né, acha que pensamento é fato. E o trabalho do terapeuta é ajudar a dar o primeiro passo para fazer uma pausa e captar os seus pensamentos, tá?
E como eu identifico os pensamentos? Aí tem esse catch, check, change, que é o seguinte. Antes de verificar e mudar os pensamentos, você precisa ensinar os clientes a perceber, que é o seu ponto muito importante. Que às vezes a pessoa tem pensamentos e ela não percebe, né? Então essa técnica dos 3C, que primeiro você percebe esses pensamentos que estão aqui, avalia eles e muda. É claro que não é tão simples assim, né? Mas é um exercício interessante para ser feito. Então o primeiro passo é ouvir esses pensamentos e rotulá-los como tal. Então pensamentos são apenas pensamentos, eles não são a realidade em si, tá? Ou comportamentos são apenas comportamentos, emoções são apenas emoções. E aí você pede uma interpretação da situação, para que a pessoa se aproxime do pensamento automático. Então, o que esse pensamento diz sobre você? Então, esse é um ponto muito interessante. É interessante você não fornecer palpites também sobre o que o paciente está pensando. E uma estratégia alternativa é adivinhar o oposto que acha que ele está pensando. Então, a pessoa, ela tá ficando muito no celular. Aí você fala, pra você deve ser bem tranquilo, assim, tipo, ficar, né, você não ficar, sei lá, você ficar bem tranquilo, de boa. Você fala, não, muito pelo contrário, eu fico ansioso, eu fico com a perna tremendo, sei lá o que, sabe? Também é importante o paciente desenvolver essa habilidade de dar um passo atrás e perceber, eu tô pensando nisso. Então essa habilidade é muito importante. E perguntas que você pode fazer para perceber os pensamentos automáticos. Olha só que legal, perguntas para perceber isso. O que estava passando na sua cabeça antes de você ficar chateado? O que você estava dizendo a si mesmo? O que você estava pensando que iria acontecer? Como que você estava processando tudo isso que estava acontecendo? Beleza? Aí tem essa imagem muito bonita, que é uma imagem que tem várias emoções, tipo raiva. Aí dentro da raiva, assim, desgosto, inveja, sei lá, esperado, furioso, enfim. É muito legal esse ciclo, né? Acho que é ciclo das emoções que você coloca no Google e aparece. É bem maneiro. E aí tá, como que aumenta a autoconsciência das emoções? Muita gente não consegue nomear, não consegue nem dizer, não consegue nem rotular as emoções. Esse é um trabalho muito importante para ser feito na terapia. Pelo menos conhecer as emoções básicas, tipo raiva, medo, surpresa, felicidade, tristeza e tudo mais. E todo cliente ele tem uma ampla variabilidade, né? Muito variável, sim, né? Variabilidade, né? Diverso em sua consciência emocional, como que ele lida com as emoções. Tem livros bem interessantes para você saber lidar com as emoções. Tem esses dois que o autor recomenda. E é interessante, né? Que à medida que a pessoa ficar melhor em identificar suas emoções, você pode passar a utilizar aí as estratégias de automonitoramento. Tá? Seja o registro de pensamentos automáticos, ABC ou triângulo TCC também, né? E aí um ponto legal que ele falou: se ainda tiver dificuldades para identificar os sentimentos, peça para ele rastrear situações perturbadoras e ajude a descompactar as situações e rotular suas emoções na sessão. Tudo bem? Podemos usar o automonitoramento para direcionar os comportamentos que estamos tentando reforçar ou reduzir. E qual que é a primeira pergunta super relevante? O cliente está ciente do comportamento quando ele ocorre? Isso é muito interessante, porque às vezes a pessoa ela se comporta e não percebe, não fica ciente daquilo. Caso não esteja, então rastreia a ocorrência das consequências deste comportamento. Bem? E é muito interessante que, à medida que o cliente monitora, né, esse pensamento e toma consciência, pode haver diminuição daquilo que ele não deseja, né, por ele estar mais consciente. Então, imagina que ele começa a anotar todos os momentos que ele pega o celular. E às vezes ele não tinha essa ideia. E aí, às vezes, ter mais consciência, ele consegue mexer no celular de forma mais consciente, né? E aí você tem um exemplo aí de um registro de comportamento, né? Que você pode falar o que aconteceu, o contexto, o humor, e os pensamentos que vêm junto com ele. Tudo bem? Check. Beleza. Agora o autor vai fazer uma nova sessão demonstrando o modelo TCC com essa questão do automonitoramento. Então, uma questão mais de como que é feito, né? Beleza. E aí, qual que é a ideia, né?
orientar o cliente no modelo TCC tem várias etapas. Ele meio que sistematiza isso. Primeiro, você explica o modelo, certo? Então, sei lá, você explica como é a relação dos pensamentos, comportamentos e sentimentos. Depois você aplica esse modelo no contexto do cliente. Então, sei lá, ele fala, eu fico muito ansioso com as brigas de família. Então você aplica essa questão, como que os seus pensamentos influenciam a forma que você comportou e se sentiu. Depois, você conversa com o cliente sobre suas preocupações e situações perturbadoras, né? Então, aí você trabalha mais essa questão. E aí você tem um basicão, por exemplo, essa imagem aqui do meio é bem simples, né? Pensamento, sentimento e comportamento. Só que você tem outras, tipo essa aqui, que, sei lá, você tem o pensamento, sentimento, comportamento e biologia corpo. Aí você tem um ambiente ali. Tem esse aqui do Bright também, Wright, que é evento, avaliação cognitiva, emoção, comportamento, enfim. Também agora a gente tem um exemplo de um comportamento, né? Utilizando ativação comportamental, que ele vai colocar para finalizar o livro. O livro não, o capítulo, né? Aí ele fala que na fase de início chama-se automonitoramento e tem 2 objetivos. Quais são? Primeiro, ajudar a orientar ainda mais o cliente para o modelo e ajudar a descobrir metas estratégicos. E qual que é um grande erro? Querer pular direto para o pensamento, né? Qual que é a ideia? Não é você focar direto no pensamento e comportamento. Primeiro, antes, você tem que ter um preparo antes, que é saber onde intervir, né? Ou o cliente já saber a conexão entre pensamento, sentimento e comportamento. É muito essencial esse trabalho antes, tudo bem? Aí, mais uma vez, eu vou voltando àquela questão de como ter metas, objetivos bem definidos na terapia. Ele dá um exemplo também da ativação comportamental. O que é ativação comportamental? Que muito falam, né, no tratamento para depressão, que é dizer ao cliente diretamente para se tornar mais ativo, né? Por isso que fala assim, você tem que ser mais ativo no seu dia. Então, sei lá, a pessoa ela para de tomar banho, ela para de lavar roupa, para de arrumar a cama e tudo mais. Aí você, sei lá, abriu a janela para ver o sol, ela para de fazer essas coisas. Então você fala que ativa, fala diretamente para ela ser mais ativa, né? Qual que é o problema? O paciente com depressão tem baixa energia e não irá gostar de fazer essas atividades, né? E o que você pode fazer? É resistir a essa tentação de dar conselhos que eles que provavelmente não vão seguir, né? E é interessante ajudá-los a ver por si mesmos que o que ele está fazendo está afetando como ele está se sentindo, né? Então ele precisa enxergar essa questão. Em outras palavras, isso se chama monitoramento de atividades, né? Que é essa descoberta conjunta ou o empirismo colaborativo propriamente dito, né? E é muito interessante esse ponto, que você vai utilizar detalhes da vida da pessoa para provar o modelo cognitivo. Então é sempre isso você fazendo essa questão, né? E aí você vai observando a semana do cliente como ela é. E um exemplo, né? Tipo, você chegar na pessoa e falar, vamos estudar a depressão juntos. Vamos investigar como se fosse um experimento, né? Vamos entender como está sendo sua semana, me fala a sua rotina, como que você está sentindo. E aí ele vai ver, ele vai ter claro ali sua rotina e vai começar a perceber como que a sua vida ali tem muito essa relação com o modelo cognitivo e como que os seus comportamentos afetam os seus pensamentos, sentimentos, tá? E ele vai descobrir por si mesmo, vai ser esse processo que vai gerar mais adesão e também vai gerar mais motivação. É muito melhor do que você só falar para ele fazer, né? Tem também um exemplo com pensamentos, né, na terapia cognitiva, que é, primeiro você ensina o cliente a perceber os seus pensamentos, sentimentos. Aí, à medida que ele vai aprendendo, você vai construir uma conexão entre seus pensamentos e sentimentos. E conforme ele vai percebendo essa conexão, usamos isso a fim de construir uma lógica para aprender estratégias de mudanças cognitivas. Tudo bem? Então tem esses 2 caminhos ali, mais comportamental ou mais cognitivo, que você pode ter. Certo? Ufa, terminamos a aula, 55 minutos de aula. Espero que você tenha gostado, que você tenha curtido. Finalizamos. E caso você queira receber os slides desta aula e das outras aulas, e também um resumo escrito dessas aulas em PDF, e também das outras aulas, eu estarei distribuindo eles gradualmente à medida que eu for distribuindo os vídeos aqui no YouTube, tudo bem? E ele está numa plataforma com valor de R$ 29,90, certo? E
Espero vocês lá, tudo bem? Muito obrigado para você que assistiu e que acompanhou até aqui. E a gente se vê na próxima aula.